coloca os enxames que estão dentro da cidade e o apicultor vai lá e resgata. Nesse caso aí, eu não sei se foi colocado nesse grupo ou não. Não Uhum, me atentei para isso. Mas é o procedimento padrão. Outro procedimento que poderia acontecer é de um apicultor ir até o local com todo o EPI, né, que é o uhum, equipamento de proteção individual, com fumigador e com um aspirador, né, um aspirador acoplado em uma caixa. uhum. Então, ele aspira toda a colônia e essa colônia vai para dentro de uma caixa. A partir daí, ele leva essa caixa com as abelhas para um apiário. Exato. O que nos chamou muita atenção, Jovelina, é porque nesse horário em que elas migraram, e aí chegou o final do dia, os ventos estavam mais fortes, com rajadas de vento. A região do aeroporto, onde está esse ponto de ônibus, é uma das regiões mais altas da cidade. Então, o vento realmente ali, a sensação térmica era mais fria naquele momento, tanto que o enxame estava completamente quieto, né? Ele não se movimentava, justamente porque estava frio. Então isso mostra que talvez não fosse tão difícil remover esse enxame, né? Nos mostra por que ele foi exterminado no momento em que o mundo inteiro fala que nós temos abelhas em extinção, que é preciso cuidar das nossas abelhas. Se fosse um enxame que tivesse ali atacado, que tivesse atacado cães, pessoas, ou que tivesse em alvoroço, talvez justificasse mesmo esse extermínio, que é o procedimento padrão. Mas nos chamou muita atenção que não era esse o caso, né? Estava ali no momento em que o enxame estava muito quietinho. Né? Poderia sim ter sido acionada aí a Associação dos Apicultores para a remoção adequada e a gente contribuir aí para a preservação de mais um enxame. Agora eu te pergunto, Jovelina, com esses incêndios, isso fica cada vez mais comum, né? A gente ter esses enxames chegando na cidade. Sim, e esse enxame aí, né, igual você falou, com o frio, baixa o metabolismo, né, das Uhum, abelhas e, consequentemente, todo enxame, por isso que ele estava aparentemente quieto. uhum. Mas as africanizadas, as abelhas apis mellifera que nós temos aqui no Brasil, elas são muito defensivas. Elas são Então, agressivas, né? defensivas porque ela só ataca se acontecer alguma coisa no enxame, né? Então, se Uhum, alguém jogar uma pedra ou se um cachorro, algum barulho muito forte, então ela se defende, né? Então, como uhum. está na cidade. Agora, respondendo a sua pergunta. Então, nesse período, é o período que a gente está no inverno, teoricamente, esses enxames não eram para estar em enxame, né, em migração, porque Uhum. nesse período as abelhas ficam mais recolhidas, o metabolismo quase cessa e elas ficam dentro das colônias. Mas, igual a você disse, os incêndios pode atacar uma casa ou um local que ela estava e essas abelhas, a rainha consegue voar. Então, uma das coisas que ela faz para conservar a colmeia é ela enxamear. Então, aí vai Uhum. toda a colmeia junto com a rainha procurar um novo local para Isso. colocar a colônia dela, né? Então, Uhum. é atípico um enxame nesse período de frio que a gente está passando agora, tá? Uhum. Pode ter acontecido também de uma pessoa foi lá e colocou motosserra e estava derrubando a árvore dela, ela pode ter saído também, tá? E Certo. enxame. Mas esses incêndios aumenta muito essa enxameação, principalmente nessa época atípica para enxameação.
E aí fica, então, um alerta também para a população, né? Se ver o enxame chegando, se instalando em qualquer lugar de passagem das pessoas, não chegue perto. O ideal é manter distância e chamar aí o corpo de bombeiros. E a gente espera que acionem também, nesses casos, algum apicultor para que preserve essas abelhas, né? É o que a gente gostaria de ver. Sim, com certeza. Tendo o equipamento apropriado, é o melhor a se fazer, né? Igual você disse, né, as abelhas são muito importantes na conservação ambiental e na alimentação humana. Conforme as pesquisas, a gente tem vários alimentos que, com a polinização dessas abelhas, aumenta a produção em até 30%, e outros alimentos, sem a polinização, cai muito a produção, ou então nem há produção, porque as flores caem quando não há polinização. Então, as abelhas são importantíssimas para a alimentação humana, para a conservação ambiental, para a melhoria do nosso ambiente, né? E mesmo ambiente urbano como o rural. Exato. E aí, Jovelina, fica o alerta também, a partir do mês que vem, com a chegada da primavera, a gente sabe que quando as temperaturas aumentam, né, primavera, verão, é o período mesmo que elas migram normalmente, né? Então já fica esse alerta aí para a população, quando encontrar não só abelhas, porque aí temos vespas, temos outros insetos que migram nessa época, né? Sim, sim. A primavera chegando, então isso aumenta muito. E Campo Grande normalmente tem um número muito alto de enxameação na cidade, porque a nossa cidade tem uma arborização muito boa, né? Outra coisa que acontece é a enxameação também de abelhas nativas sem ferrão, como jataí, mandaguari, que são abelhas sem ferrão, que pode ficar em locais como varandas ou árvores, e as pessoas normalmente elas costumam exterminar esses enxames pensando que essas abelhas têm ferrão, que pode causar algum mal para elas. Mas não, a jataí, a mandaguari, essas abelhas pequenas que são nativas aqui do nosso estado e do Brasil, elas são inofensivas. Nesse caso também, se não, a pessoa não é um enxame desse, ela também ligue para o bombeiro, que ele também coloca nesse grupo, e lá existem pessoas que capturam também as abelhas sem ferrão. É muito importante não exterminar essas abelhas. Exato. Jovelina, muito obrigada pelas suas informações aqui, porque a gente precisa alertar a população em relação a isso, porque os incêndios também florestais tendem novamente a aumentar nos próximos meses e vai coincidir também com a época de migração de abelhas, então isso pode ser uma cena muito mais comum daqui para frente, e é preciso aí que as pessoas se cuidem, se previnam, que não mexam com esses enxames e que acionem as autoridades. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Eu conversei aqui com Jovelina Maria de Oliveira, que é gestora de desenvolvimento rural da Agraer. Muito obrigada. Um bom dia para você, Jovelina. CBN Campo Grande. Universo Feminino em Pauta. Oferecimento Seibin. Cuidar